E além da prisão do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, segundo as investigações, a delegada federal Valéria Vieira Pereira da Silva, afastada das funções pelo ministro André Mendonça, e o marido dela, o policial aposentado Francisco José Pereira da Silva, agiam como informantes do grupo de Vorcaro. A delegada teria consultado dados de um inquérito secreto em São Paulo sem ter ordem para isso. O ministro determinou a entrega do passaporte em 24 horas e proibiu a sua saída do país. A PF descobriu que Valéria repassava informações detalhadas sobre investigações para Maílson Roseno da Silva, líder de uma célula criminosa ligada a Daniel Vorcaro. O marido da delegada servia de intermediador no esquema para esconder a participação da servidora pública. Marcília, a gente traz um pouquinho dos detalhes aí dessa delegada federal que agora foi afastada das funções, inclusive proibida de entrar na Polícia Federal, né? Porque descobriu-se que ela agia ali trazendo informações privilegiadas, secretas, sigilosas para Daniel Vorcaro. Ainda não foi apontado se ela recebia ali valores para trazer essas informações privilegiadas para o ex-banqueiro, Marcília, mas talvez apareça aí mais para frente. Ô Paula, e isso explica por que é importante que a Polícia Federal, nesse caso, trabalhe com a imprensa, ou jogue informações para a imprensa, porque você tem dentro da própria polícia, dentro da própria, do próprio judiciário, pessoas interessadíssimas em não ver os esclarecimentos serem feitos. Nós temos ministros do STF jogando contra. Tem uma ala podre dentro do STF querendo que nada disso seja esclarecido, até porque, se for, talvez eles saiam algemados, né? Então, a gente precisa entender que estamos diante disso. Nós temos uma banda podre dentro da polícia, uma banda podre dentro do STF, diversas alas perigosíssimas para que esse caso... ou querendo, ou desejando que esse caso, Master, seja enterrado. Então, é relevante que, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas vaza isso, vaza aquilo, vaza esse áudio, vaza aquele áudio, vaza essa informação, vaza esse documento, isso não é o melhor dos mundos. Mas a gente não está no melhor dos mundos porque a gente não está no melhor dos países. E a gente não tem também a melhor das expectativas sobre esse país melhorar em relação a isso. Então, às vezes, esses artifícios são relevantes para que nós consigamos ter acesso e cobrar as autoridades. Esse tipo de revelação expõe que o trabalho da crítica, o trabalho da imprensa, o trabalho de todos nós é muito relevante para fazer o caso andar. E o trabalho, como ontem também falamos aqui, como a própria nota do Flávio Bolsonaro, da campanha do Flávio ontem soltou, é relevante também que haja uma CPI do caso Master. Imediatamente. E quantos da esquerda já assinaram? Hoje eu vi, perdão, Marcília, hoje eu vi um post do senador que foi presidente da CPI do INSS, perdão... Carlos Viana. Carlos Viana dizendo o seguinte, olha, não tem nenhum nome da esquerda ainda que assinou a CPI e está aberta. Então eles ficam dizendo publicamente, não, precisamos de CPI agora, mas não assinam a CPI. Cadê o Como não assinaram nenhuma recentemente. Cadê o Lindeberg, o parlamentar porta de cadeia, como eu gosto de chamá-lo, que está pedindo prisão de Flávio Bolsonaro, não sei o quê? Por que ele não vai lá e assina ou força que os seus colegas assinem a CPI do Master? Por que a gente não põe isso sob total transparência? Porque aí alguém diz assim, não, mas a CPI do Master, ela não vai dar em nada. A CPI não serve para dar em algo. A CPI serve, a gente assistiu a isso na CPMI do INSS. A CPI do Master, ela não serviria para chegar ao lugar perfeito. Quem vai chegar ao lugar da investigação e da punição é a polícia e o judiciário. A CPI serve para jogar luz sobre os fatos e auxiliar na celeridade das investigações. Na CPMI do INSS, se não tivesse havido pressão dos parlamentares, talvez a gente não tivesse avançado o que avançou nas investigações. Então é uma forma de você impulsionar a investigação judicial, a revelação dos fatos pelo parlamento. O PT, por princípio, por definição, contrário a qualquer investigação. Contrário a isso. Eles anularam. Eu não entro nessa de ficar comparando, né? Meu candidato fez menos que o seu candidato. Nada disso. Eu quero punição para todos os que cometeram crimes. Agora, nós somos presididos aí por um ladrão condenado em 3 instâncias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essas provas, eles querem desaparecer com elas, mas ele não foi absolvido. Não foi absolvido. Eu quero que ninguém seja absolvido.
nenhum culpado. Agora vem o PT falar com essa pose de justiceiro quando não assina nenhum pedido de CPI que possa... Aliás, todos os escândalos dão no PT. Sim. Não tem nenhum que ele fique fora. Tanto que ele fez de tudo Já tá também. nesse. Fez de tudo para enterrar a CPI do INSS também. É isso aí. E eles fingem virtude agora, o que não dá, e obviamente ninguém é contra, muito pelo contrário, nós estamos dizendo exatamente o oposto, que tudo precisa ser investigado. Agora, o governo do PT, Lula, fingirem virtude, os petistas fingirem virtude, com essa ficha corrida que eu li há pouco aqui, de escândalos em todos os governos deles, aliás, os maiores da história do país, não dá para fingir virtude. Nós queremos apuração de tudo e de todos. Por isso que o Augusto mencionou hoje de novo aqui, ontem eu mencionava. Eu acho que o ministro André Mendonça precisa levantar sigilo do que já pode ser divulgado. É isso aí. O ano é muito delicado. Não dá para chegar com a investigação completa daqui a 4 anos. Não. Nós temos um momento político e o momento político precisa ser respeitado porque as pessoas vão escolher um presidente em outubro. Hoje ele compartilhou a decisão, ele já tem retirado boa parte do sigilo, inclusive quando o Dias Toffoli impôs aquele sigilo total e absoluto, o André Mendonça já veio e minimizou um pouco, mas é possível que outros documentos precisem vir à tona. É bem lembrado o Dias Toffoli, que foi advogado-geral da União no governo Lula, que é amigo do Lula, cria do Lula, entrou para atrapalhar o julgamento do Mensalão. Esse cara tentou, ele foi criminoso no Supremo ao lidar com o caso. E continua petista aí desde criancinha. E é relevante a gente ter acesso a esses documentos, seja porque a gente está às vésperas de uma eleição, então também é importante a gente saber quem é quem, e quem está pedindo e quem não está pedindo CPI já dá o tom, né, de quem tem ou não a esconder. Então, assim, aliás, é incrível porque a gente estava, até ontem, o próprio PT dizia assim, não, mas o PL não está pedindo a CPI do Master, agora o PL está pedindo a CPI do Master, qual é a desculpa? Agora não tem mais desculpa. Então, e se não vier a CPI do Master, então venha o levantamento do sigilo. Porque já temos informações aí que tem que ser reveladas. Tem que ser reveladas, até para mostrar. Veja, não dá depois. Ah, não, mas aí as eleições passam e depois das eleições a gente descobre quem é quem nessa história. É muito ruim isso. É prejudicial ao país. Claro. Então tem uma... E outra, hein? Se o André Mendonça ficar segurando essa batata quente no colo dele, sozinho, não é que o caso vai ser esclarecido daqui 4 anos, é que eu não sei se o André Mendonça vai ficar lá até 4 anos. Deixa eu voltar com o Consta, daqui a pouco a gente entra mais em detalhes no episódio envolvendo a troca de mensagens entre o senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, Consta, mas só para a gente fechar essa 6ª fase da operação Compliance Zero, o Marcília trouxe a questão da delação premiada, né, que Daniel Vorcaro está tentando ali construir, negociar com a PGR, com a Polícia Federal. O que na tua avaliação está travando aí essas negociações? Porque parece que toda semana pipoca aí um nome novo, diferente, né, com investigações da própria Polícia Federal sem o auxílio de Daniel Vorcaro, e também tem uma corrida. Tem Fabiano Zete, o cunhado, tem o Paulo Henrique Costa, que é o presidente do BRB, todos podem falar, todos podem oferecer informações. Exatamente. A delação premiada, um instrumento que inclusive foi sancionado pela presidente Dilma, ele foi muito útil ali na Lava Jato, a operação mais bem sucedida de combate à corrupção no país, porque a turma ia entregando, e era um esquema tão grande, né, com tentáculos tão espalhados, que a turma ia entregando superiores e devolvendo $100 milhões, um diretorzinho da Petrobras. Então, houve ali um aspecto muito relevante das denúncias com base na delação. Agora, nós estamos vendo a Polícia Federal avançar, e por que não está indo a delação do Vorcaro? Porque, pelo visto, segundo o que foi ventilado pela imprensa, e a opinião do ministro André Mendonça, ele não está entregando aquilo que ele tem que entregar. Ele está querendo entregar meia dúzia de cabeças não tão relevantes assim e de uma forma seletiva, sendo que a Polícia Federal já tem material, até porque são 8 aparelhos de telefone celular que ela está investigando com a ajuda de tecnologia israelense e tudo mais, que eles estão tendo essas informações. Então, se o Daniel Vorcaro não abrir a boca rápido para entregar primeiro o caminho do dinheiro, é muito dinheiro que ele desviou, olha os valores, né, que a gente escuta. Então ele tem que devolver, já falaram aí em 40, 50 bilhões de reais em 10 anos. Ele tem que entregar gente, com documentos, com provas robustas do que aconteceu ali nos esquemas, gente inclusive do Poder Judiciário. Pelo menos vem à mente 2 nomes de ministros do STF. Né? Ele tem que fazer isso, ou
ele vai voltar para Papuda e ficar lá mofando, né? Se ele não entregar nada disso e a Polícia Federal chegar antes nesses nomes. Então, eu quero ver o Daniel Alvorcaro delatar todo mundo. E é isso aí que os meus colegas aqui de bancada falaram, sem distinção. Não tem essa. Eu lembro sempre, quando a gente vai vendo esses nomes, esses valores surgindo, eu lembro sempre da frase do humorista Stanislau Ponte Preta, né? O pseudônimo do Sérgio Porto, que falava: instauremos a moralidade no país ou nos locupletemos todos. Porque é isso, né? Quer dizer, essa seletividade, um site ultra esquerdista como o Intercept vazando a conta-gotas com a manchete estrondosa e tudo, e a gente, claro, vai ter que responder isso. Claro, foi uma pedra enorme no sapato da candidatura do Flávio, e ele deve explicações, porque a direita não age como a esquerda. A direita não fica passando pano para desvio, para mal feito, para coisa suspeita, cobra transparência, cobra explicação. A esquerda não, a esquerda está aí defendendo o Lula. O Lula, julgado, condenado em 3 instâncias por 9 juízes e desembargadores, corrupção passiva, todo mundo viu ali os pedalinhos do sítio da Atibaia, o triplex que era dele. A gente sabe quem é o Lula. Agora, a tentativa da turma da esquerda é nivelar todo mundo por baixo. Então, por isso mesmo precisamos da transparência. E essa coisa de manter sob sigilo e vazar conta-gotas para a imprensa, e uma imprensa bem militante, né? Isso aí é tentar, de alguma forma, interferir no jogo político.